Olá, esse é o canal Exercícios de Criação Literária e hoje eu vou falar sobre publicação. Quando a gente começa a escrever, no início a gente tem vergonha de mostrar para as pessoas. Você pensa, será que tá bom mesmo? Será que é original? Será que não parece cópia de alguma coisa? Quando a gente começa, geralmente a gente só mostra para um amigo, para um conhecido, de preferência um amigo, porque mostrar para parente, para pai, mãe ou irmão, às vezes a gente pode ouvir coisa que não é muito bom de ouvir. Mas, depois de algum tempo escrevendo, vem a vontade de mostrar para pessoas desconhecidas, para pessoas de uma revista, e pode vir a ideia de publicar. Isso acontece porque a gente ficou orgulhoso do que a gente fez. Depois de um tempo praticando, você olha e você fica satisfeito. Você pensa, nossa, nem parece que fui eu que escrevi. Ou então, nossa, nem acredito que eu escrevi isso mesmo. Mesmo pensando em publicar, o medo vai aparecer de novo. Você pode ter medo da crítica, você pode ter medo que alguém diga que não está bom o suficiente ou que não é original o suficiente. Mas para muitas pessoas o medo é menor do que a vontade de mostrar. Porque escrever é uma expressão. E expressão significa que você está colocando em palavras e dando uma forma para alguma coisa que é muito importante para você. E essa expressão só se completa quando você tem um outro, que é o leitor, que vai receber sua mensagem e vai gostar, vai atribuir um significado para aquilo. É como se a pessoa dissesse, nossa, que bacana que você disse isso. Isso que você escreveu está me ajudando a lidar com a minha própria vida. Bem, agora eu vou fazer uma psicologia barata aqui, uma psicologia de almanaque. Eu vou dividir a vontade de publicação, a vontade de mostrar o que você escreveu, em dois grupos, pelo nível de carência. Todo mundo é vaidoso e um pouco carente, quer dizer, todo mundo precisa de um elogio de vez em quando, alguém dizendo, puxa, legal, vai em frente. Mas algumas pessoas têm muita carência, elas precisam toda hora de elogio e precisam estar sempre chamando atenção. Essa carência insaciável, ela pode até gerar um escritor de sucesso. Muitos autores de best-seller são pessoas obsessivas, compulsivas, que estão sempre escrevendo e sempre pensando num jeito de aparecer. Mas dificilmente a literatura vai saciar essa carência infinita. A literatura tem muita frustração e a literatura também tem um certo isolamento. O escritor publicado, ele não tem um contato real com a pessoa que lê. De vez em quando você pode receber uma cartinha, um e-mail com palavras legais que até te emocionam. Mas na maioria das vezes, numa sessão de autógrafo ou numa palestra, você tem aquelas dezenas ou centenas de pessoas e você não tem tempo de ter um contato real com essas pessoas. Essa carência tão grande é melhor você resolver com algum tipo de terapia, uma meditação, um psicólogo. Assim você se torna uma pessoa mais feliz. Porque você pode escrever sobre o sofrimento, você pode escrever sobre o nervosismo e a tensão, mas você não precisa sofrer para escrever isso. Agora vamos falar do grupo 2, que é aquela pessoa que ama a literatura, tentou escrever o melhor possível, escreveu, revisou, deixou o texto dela de uma maneira que foi fruto do trabalho e da dedicação. Qual é a chance de uma pessoa que não é da área, que não tem nenhum parente da área, de conseguir mostrar o seu texto e conseguir ser publicado? Existem várias escalas de publicação. A mais acessível é a autopublicação, que pode ser em sites de livros eletrônicos ou em plataformas tipo o Wattpad. Para vários escritores, a autopublicação funcionou como o primeiro passo, porque através dessas plataformas eles conquistaram leitores e é o número desses leitores conquistados pela autopublicação que convenceu uma editora maior a publicar
oficialmente, digamos assim, o livro que essas pessoas escreveram. E depois existe o mercado das editoras. Algumas editoras são prestadoras de serviço. O que isso significa? Significa que elas vão publicar o seu livro se você pedir e se você pagar. Você escreve o livro, manda para elas, elas vão fazer a diagramação, imprimir e você tem aqueles livros que é você mesmo que vai ter que distribuir ou vender. Mas o que a gente conhece tradicionalmente por editora são as editoras comerciais. Essas editoras vivem da venda do livro e elas fazem um processo de curadoria, uma seleção. Nessa seleção, eles recebem os originais dos escritores, escolhem aqueles que eles consideram que têm melhor qualidade literária ou melhor viabilidade comercial, e é a editora que paga os custos de diagramação, impressão, distribuição, etc., e paga uma porcentagem das vendas para o escritor. No mercado editorial, existem editoras pequenas, médias e grandes. As editoras grandes são aquelas de nome mais conhecido do público, Companhia das Letras, Record, Sextante, Intrínseca. Mas existem muitas editoras menores que também são muito respeitadas e que podem ter livros que fazem sucesso comercialmente. Apesar da facilidade que existe hoje em dia para autopublicação, muitos escritores preferem o caminho das editoras comerciais. Ou seja, eles preferem passar por esse processo de seleção e serem escolhidos por uma editora que vai preparar e lançar o livro deles. Isso porque os editores são pessoas que conhecem muito o mundo dos livros. Eles preparam traduções de autores estrangeiros, eles preparam relançamentos de livros clássicos, eles conhecem os escritores aqui do Brasil das últimas décadas, como foi o processo de criação deles, como foi a recepção do público. Então, se você ama a arte da literatura e se você quer aprender a escrever melhor para que o seu texto seja melhor, ter a opinião de um editor, ela é muito importante. Ela é um retorno que dificilmente você vai encontrar de uma pessoa que não é da área. No fundo, não existe um caminho certo para você seguir. Ninguém pode dizer a autopublicação é o melhor caminho para começar, ou então vai direto para uma editora comercial e tenta esse caminho que é mais difícil, mas vai levar você mais longe. É um processo de tentativa e erro. Pode demorar muito, mas também pode não demorar tanto assim. E você tem que estar preparado para negativas e frustrações. Mas pode não ser tão difícil assim e não demorar tanto assim. Porque, de certa maneira, quando você começa a escrever e começa a tentar mostrar, você já está no mundo da literatura. E os primeiros resultados podem não demorar tanto assim. Por exemplo, você mostrar para um escritor que você admira numa palestra, você imprime, arrisca a sua sorte e de repente a pessoa gosta e te manda um e-mail. Nossa, ficou legal, vai em frente. Ou então você mostra para um professor que você respeita e você percebe na expressão dele que ele gostou e que ele está fazendo um elogio sincero. Ou até você conseguir a publicação de um primeiro conto num site. Existem vários sites que têm revistas eletrônicas que publicam contos de jovens escritores. Eu vou usar aqui uma história como metáfora. Alguns anos atrás eu passei as férias em Cambará do Sul, que é uma cidadezinha no Rio Grande do Sul, perto do Parque Nacional de Aparados da Serra, que tem cânions. E um dos passeios nessas férias foi um passeio de cavalo por um sítio, e o dono desse sítio, 15 anos atrás, ele vivia da criação de gado. Ele tinha alguns bois e vivia daquilo. Mas ele tinha um tio que foi o primeiro fazendeiro da região que ganhou dinheiro com plantação de pinos, que são aqueles pinheiros que são vendidos para a indústria de móveis e papéis. Então, seguindo o exemplo desse tio, 15 anos antes dessas minhas férias, ele tinha eliminado os bois da fazenda dele, plantou pinheiros em metade das terras do sítio dele
e estava esperando porque o ponto de venda desses pinheiros é 18 anos. Então ele ficou 18 anos sem renda daquela terra, esperando o momento de vender os pinheiros. Eu vou fazer um comentário à parte, porque a plantação de árvores para venda para a indústria, ela é um pouco polêmica, porque ela altera o meio ambiente. Mas os pinheiros, eles são um pouco melhores do que o eucalipto. Justamente porque eles crescem mais devagar, eles usam menos a água do solo. Então, quando eu fiz esse passeio de cavalo, esse fazendeiro, dono de um pequeno sítio, ele estava há 15 anos esperando os pinheiros deles crescerem. Nos primeiros 10 anos, as árvores podem pegar fogo e morrerem. Aí ele perderia todo o tempo e todo o dinheiro que ele investiu. Depois de 15 anos, mesmo se pegar fogo, a árvore já está forte e ela queima as folhas, mas não morre. E ele estava esperando, ainda faltava 3 anos para vender a floresta dele e finalmente, depois de 18 anos, receber o dinheiro daquilo que ele tinha plantado. Bem, depois de ouvir essa história, eu parei de reclamar de que escrever livro e publicar demorava muito. Se você quer saber mais sobre o mercado editorial, existe um livro curtinho, escrito pela Laura Bacelar, que é uma editora com muita experiência de mercado, e ela fez esse livro que chama Escreva Seu Livro, que ela explica tudo sobre o mercado editorial e sobre os vários caminhos que você pode tomar. E para terminar, eu vou sugerir um exercício. Eu quero que você escreva 20 linhas sobre como seria a sua vida daqui a 20 anos se tudo que você sonha e tudo que você fizer der certo. Então imagina que todos os seus planos, tudo que você começou a fazer agora, tudo funcionou exatamente do jeito que você imagina. E como vai ser a sua vida daqui a 20 anos? Onde você vai morar? Quanto dinheiro você vai ter? Quem vão ser as pessoas na sua volta? Você vai ter uma família? Você vai namorar? Ou você quer ser um solitário? O que você vai fazer no seu dia a dia? Você vai ficar só escrevendo? Ou você vai viajar? Ou você vai fazer serviço voluntário e ajudar as pessoas que têm mais dificuldades? Enfim, nessas 20 linhas eu quero que você realize esse sonho de como vai ser a sua vida daqui a 20 anos. Esse foi o vídeo sobre publicação. Se você gostou, curta o vídeo e se inscreva no canal. E mande seu exercício pra gente, pois toda semana eu vou escolher um dos textos enviados para fazer comentários aqui no canal sobre o que ficou legal e o que pode melhorar. Bom trabalho e até a próxima!